Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia. Não muito bom, mas dá pro gasto, dá para me apresentar assim, pelo menos. E faz muito tempo que eu não publico nada nesse canal, razão pela qual eu tô achando muito estranho falar com a parte de trás do meu celular. É uma situação com a qual eu me desacostumei completamente, mas faz parte. Eu resolvi gravar esse vídeo basicamente pelo seguinte. Há não muito tempo, eu publiquei um texto no Substack chamado O Preço da Filosofia, onde eu descrevo, relato algumas experiências pelas quais eu passei e discuto como elas me levaram a algumas conclusões a respeito da atividade filosófica. E eu resolvi gravar esse vídeo para refletir de maneira um pouco mais aberta e informal a respeito do tema, porque houve algumas coisas que eu gostaria de ter colocado no texto, mas que eu não julguei tão apropriado, tendo em vista o formato e a proposta dele. Aliás, para quem quiser ler o texto, eu vou deixar o link na descrição. Vai ser um complemento bem interessante para esse vídeo. Tudo gira em torno de uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 3 anos, quando eu estava para ingressar no mestrado. Se bobear, faz um pouquinho mais de tempo, então. Bom, não contei ao certo, mas mais ou menos isso. E eu conversei com um professor que é meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, a respeito dos estudos que eu vinha realizando de Plotino e do neoplatonismo, que foi efetivamente o tema do meu mestrado, não? Eu pesquisei Plotino. E essa conversa foi muito marcante para mim, porque eu recebi dele o que, surpreendentemente, o que eu julgo ser até hoje um dos piores conselhos que se pode dar a um estudante de filosofia. E por que eu digo isso? Porque ele é católico, sabia que eu era católico, sabia que nós partilhávamos a mesma fé, e ouvindo o que eu estava compartilhando com ele a respeito desses estudos, ele me disse: mas veja bem, hein? Tome cuidado. É preciso ler esses autores sem acreditar no que eles dizem. Ok, apesar do conselho ter sido realizado com a melhor das intenções, eu tenho certeza, me pareceu completamente absurdo. Eu até demorei um pouco na hora para entender o que ele estava querendo dizer, o que estava implicado no conselho que ele estava me dando era que havia... O que estava implícito, melhor dizendo, era que havia alguma contradição entre esses autores sobre os quais a gente estava conversando e a minha fé cristã. E tudo bem, realmente, essa contradição existe em alguns pontos, é só pensar em Jâmblico e Porfírio, que foram dois grandes adversários do cristianismo, mas ainda assim me pareceu um conselho tão disparatado, me pareceu algo tão impróprio para a atividade filosófica que eu não pude senão utilizar isso como um exemplo do que não fazer. A primeira coisa em que eu pensei foi a seguinte: olha, mas se eu estou estudando um filósofo para não acreditar no que ele diz, para que eu estou estudando esse filósofo então? Se, por exemplo, eu for ler Plotino para ficar pisando em ovos, para não acreditar nas coisas que ele diz, para tomar cuidado para ver se isso não vai ferir alguma das minhas convicções, se isso não vai colocar em xeque alguma das minhas ideias, algum dos meus pressupostos, para que eu tô lendo esse filósofo então? Foi assim, é óbvio que essas ideias não estavam tão claras quando eu recebi esse conselho. Eu até discuto no texto como que eu vinha ter e a formular essas ideias. Mas as conclusões a que eu cheguei foram mais ou menos as seguintes: mas se não for para colocar o meu coração em xeque, a minha razão em xeque, as minhas convicções em xeque, os meus pressupostos em xeque, a minha alma em xeque, para que eu tô lendo esse filósofo então? Se for meramente por curiosidade ou para passar o tempo, bom, há formas muito melhores de passar o tempo do que quebrar a cabeça, do que ficar quebrando a cabeça lendo Plotino e tentando entender como é que a segunda hipóstase funciona, da onde que ela veio, como que o Plotino montou a segunda hipóstase, quais são as suas raízes em Platão e Aristóteles. Isso é dificílimo. Há formas muito mais prazerosas, muito mais tranquilas de passar o tempo.
Tá? Se fosse meramente isso, né? Se eu fosse estudar filosofia, mesmo que seja no contexto de um mestrado, que era o que estava em jogo, se eu fosse estudar filosofia por mera curiosidade ou para passar o tempo, eu faria outra coisa. Eu jogaria o World of Warcraft. Eu sempre joguei, achei muito mais divertido do que estudar filosofia. Né? Eu teria algum outro hobby, se filosofia fosse um hobby, não? E aí isso me levou. Foi essa experiência e foi pensar a respeito da atividade filosófica que me levou a algumas conclusões a respeito do que está em jogo quando a gente faz filosofia. Né? Porque eu comecei a refletir mais seriamente sobre essa questão e me fazer essas perguntas. Pô, digamos que tudo bem, eu vá estudar Plotino sem acreditar no que ele diz. Eu vou estudar um filósofo neoplatônico sem acreditar no que ele diz, porque pode ser que ele fira alguma das minhas convicções. Pra que eu vou estar fazendo isso? Vai ser por passatempo ou por curiosidade? Não. Não vai ser por isso, porque há coisas muito mais interessantes a se fazer do que ficar quebrando a cabeça tentando entender o Plotino. Vai ser para obter dinheiro? Não. Certamente não. Se fosse para obter êxito profissional e ficar rico, bom, tem coisas muito melhores por aí para ganhar dinheiro do que filosofia. Aliás, eu não sei de nenhuma alma viva nesse mundo que tenha feito filosofia para ficar rico. Que tenha escolhido fazer filosofia, estudar filosofia para ficar rico. Então não é por isso que eu estou estudando. Né? Eu vou ler Plotino, vou estudar filosofia para obter fama? Também não, porque há formas muito mais fáceis de obter fama. Até, como o próprio Sócrates diz nas Memoráveis, tem muito louco por aí que é famoso. Então, não é por causa disso que eu estou lendo Plotino. Então, para quê? Para que eu estou estudando filosofia se não for por alguma outra razão que seja maior do que todas essas? Mesmo que fosse para obter uma certa honraria, um certo êxito acadêmico, ainda assim há formas muito mais fáceis de obter honra, há formas muito mais fáceis de ficar conhecido por fazer algo com êxito. E para ser bem sincero, eu tenho certeza que eu me daria melhor fazendo alguma outra coisa do que isso se meu objetivo fosse meramente obter honra. E além de tudo isso, o que significaria na prática ler um filósofo sem acreditar no que ele diz? O que significaria na prática pegar um texto e estudá-lo? É óbvio que, assim, uma das coisas que eu digo no texto, no que eu escrevi no Substack, é que, inevitavelmente, você vai reduzir o texto a um objeto inerte, que não tem qualquer poder ou qualquer efeito formativo na alma daquele que lê, e vai reduzir a sua razão a um instrumento de análise. Tá? Isso é o óbvio do óbvio. Mas o que acontece na prática? Você estaria fazendo filosofia, estudando filosofia, ou você estaria fazendo alguma outra coisa? Por exemplo, se eu converso com alguém, se eu estou numa conversa com alguém, e eu não acredito em absolutamente nada do que aquela pessoa está me dizendo, eu estou realmente conversando com ela? Essa conversa existe? Esse diálogo está sendo efetivado? Esse diálogo está sendo realizado? Ou é um diálogo de surdo, em que a pessoa está isolada, falando consigo mesma, e eu estou ali fingindo que estou escutando, mas está simplesmente entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e eu estou ali fazendo aquela cara de que, como um professor meu diz, estou fazendo aquela cara de assunto, sorrindo com o canto da boca. Exatamente, só para agradar a pessoa, porque, digamos, ela é minha chefe ou meu chefe, e aí eu quero agradar aquela pessoa para poder obter mais êxito profissional, para obter alguma promoção, um aumento de salário, alguma coisa assim, então eu tô lá puxando o saco, não tô ouvindo nada. É óbvio que não é um diálogo de verdade, é óbvio que não é uma conversa de verdade. Agora, se você faz a mesma coisa com um texto filosófico, o que você está fazendo? Se Aristóteles está falando com você, está dizendo uma série de coisas, e estas coisas estão entrando por um ouvido e saindo por outro, e você ainda o está instrumentalizando de alguma maneira, para algum fim próprio, digamos assim, para que você decore alguns conceitos e algumas passagens para falar bonito com os outros, ou para que você faça uma análise mais robusta, acadêmica, mas você não está nem aí para o que ele está falando, não sabe nem do que se trata realmente aquelas coisas que ele está te passando, você está só decorando conceitos e fórmulas e proposições e conclusões prontas. O que você está fazendo? Você está estudando de verdade filosofia? Me parece que não.
Me parece que não. Aliás, vou pegar um outro exemplo. Talvez, ou melhor dizendo, talvez o que esclareça ainda mais o que eu estou querendo dizer seja se perguntar o seguinte: você faz filosofia ou fala de filosofia? E eu acho que esse é um ponto importante pro qual as pessoas não tendem a dar muita bola. Fala-se muito de filosofia e faz-se pouca filosofia. O que eu tenho em mente quando penso nisso? A gente pode citar um exemplo, que eu acho que é um exemplo célebre. Dois exemplos célebres, tá? O Banquete de Platão e a Metafísica de Aristóteles. Por que o Banquete de Platão? O Banquete de Platão é um dos textos filosóficos mais estudados de todos os tempos. Tá? Todo mundo sabe disso. Se você estudou filosofia, você já deve ter ouvido falar. Se você fez um curso universitário, se você comprou alguns livros para ler, você já deve ter ouvido falar desse texto, já deve ter visto alguma referência, já deve ter visto alguma explicação sobre ele. Tá? E praticamente todo mundo sabe do que se trata o Banquete de Platão. É uma discussão sobre o amor. E todo mundo sabe o que diz o Sócrates nessa discussão. O Sócrates diz que ouviu de Diotima que, na verdade, a atividade filosófica ela é uma atividade amorosa, contemplativa, que procede por meio de... procede como numa escalada, como que em degraus de contemplação em contemplação, de amor em amor, até das belezas menos elevadas até as belezas mais elevadas, para que, enfim, alcance a contemplação da beleza em si mesma, que é aquilo que movia o filósofo desde o início, que é aquilo que moveu o filósofo desde o início. Quase todo mundo sabe descrever o que é o discurso do Sócrates e no que ele consiste. Tá? Agora tem o seguinte, uma pergunta que eu sempre faço e que sempre pega as pessoas no pulo do gato, a minha experiência tem sido universal, parece que eu nunca encontrei alguém que pensou realmente sobre esse assunto, é a seguinte: tá, ok, você compreendeu o discurso do Sócrates e compreendeu que você deve passar de contemplações menos elevadas a contemplações mais elevadas. E você sabe que o primeiro passo, o primeiro degrau a ser superado é o degrau em que se passa da contemplação da beleza dos corpos à contemplação de uma alma, da beleza de uma alma, certo? Ok, como contemplar uma alma? Essa pergunta sempre deixa as pessoas em silêncio e meditativas. Parece que elas nunca pararam para pensar em como fazer isso, em que consiste aquilo que o Platão está fazendo. Ou seja, pararam para ver no discurso do Sócrates, no diálogo platônico, mais do que simplesmente um escrito, em que são palavras falando sobre outras palavras, mas realmente uma exigência meditativa, uma exigência prática, de uma atividade que deve ser realizada. O que o Platão está falando, o que o Platão está te dando naquele diálogo, é uma espécie de itinerário filosófico que deve ser cumprido. Cabe então se perguntar, pense bem, se ele está te dizendo, contemple uma alma, a pergunta óbvia que surge disso não é como? Como que eu devo contemplar uma alma? Só que se essa reação não existe, isso significa que há alguma coisa de errado na leitura que você está fazendo do banquete, na leitura que você está fazendo da filosofia. Se essa reação de se perguntar, pô, mas como que eu contemplo uma alma? Nunca contemplei uma alma. Contemplar um quadro é fácil, você olha pro quadro. Contemplar uma música é fácil, você ouve a música. Mas e uma alma? Como que eu faço isso? É uma pergunta óbvia. É uma pergunta que surge como uma reação natural daquilo que o Platão está oferecendo, daquilo que o Platão está te dizendo, te propondo. Mas você sequer se faz essa pergunta. Isso, para mim, revela que há alguma coisa de muito errada no estudo que se faz da filosofia se essa pergunta não surge. Porque você lê o filósofo como se ele não estivesse falando sobre nada real, como se ele não estivesse fazendo uma exigência real. Você está lendo como uma literatura, ou você está lendo como algo informativo para falar para os outros depois, para repetir para os outros depois. E não é esse o ponto do estudo da filosofia, porque se faz isso, se estuda por mera curiosidade. A mesma coisa penso eu a respeito da metafísica de Aristóteles. Tem muita gente por aí que diz estar fazendo metafísica quando na verdade está falando de metafísica. Não faz mais que falar de metafísica. Porque você fala do primeiro princípio, porque você fala da causa primeira e do fim último, porque você fala do princípio de não contradição e dos conceitos de ato e potência, você acha que está fazendo metafísica. Mas e tudo aquilo que fala Aristóteles a respeito de contemplar os primeiros princípios, a respeito da vida contemplativa?
Isso efetivamente é fazer metafísica. O que importa não é saber falar de metafísica, mas contemplar efetivamente os primeiros princípios. É isso que está em jogo ali. E aqui me parece ser o ponto em que residem as dificuldades, porque é fácil realmente se esquecer de tudo isso e começar a tratar a filosofia dessa maneira, estudar a filosofia dessa maneira. É muito conveniente. É conveniente esconder as nossas próprias convicções, esconder a nossa própria alma e nosso próprio coração e não colocá-los em jogo. Mas me parece que se você faz isso, você se aparta da verdadeira atividade filosófica e se coloca numa situação tal em que você se predetermina a somente falar de filosofia e não a fazer filosofia. Me parece que é necessário para que você faça filosofia que coloque todo o seu ser em jogo, todo o seu coração em jogo, mesmo que isto seja um risco, e enfrente com coragem as tensões que podem vir a surgir entre as noções escritas no papel e aquelas contidas na própria alma. Se não se faz isso, me parece que você está fadado a estar sempre apartado da verdadeira atividade filosófica. Bom, de qualquer forma, foi basicamente isso que me incomodou no conselho do professor, e me levou a refletir sobre uma série de coisas a respeito da atividade filosófica e no que ela consiste, do que está em jogo quando se faz filosofia. E desencadeou em muitas outras meditações, mas eu acho que esse vídeo já está ficando bem grande, a gente pode deixar para alguma outra hora. Eu não fiz roteiro nenhum, na verdade eu só separei alguns pontinhos aqui numa folhinha, bem rápido. Eu pensei em fazer mais alguns vídeos, né, mais ou menos nesse tom, compartilhando algumas reflexões mais soltas, mais informais, mais abertas, tranquilas, e deixar o trabalho mais sério, rigoroso mesmo, para aulas. Tá? Como eu havia dito, eu sou professor de filosofia, eu dou aulas particulares de filosofia antiga, que é naquilo em que eu me especializei. Eu estudei Plotino e por conta disso tive que estudar praticamente toda a filosofia, toda a tradição antiga que ele absorve e desenvolve na sua filosofia. Então, pensando nisso, eu dou aulas especificamente de filosofia antiga e da antiguidade tardia. Tá? Então, se alguém tiver interesse, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Eu vou colocar o meu contato na descrição. E é isso. Acho que a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu!